instituições de confinamento e controle social em Salvador, de 1830 a 1930, por Mariana Sodré, que é arquiteta e urbanista, especialista em iluminação, mestre e doutora em arquitetura e urbanismo pela UFBA, com pesquisa na área de conservação e restauro. Ela integra o GEAOSP e o grupo de pesquisa Só Papo, da UFPE, desenvolvendo estudos sobre patrimônio cultural da saúde, arquitetura hospitalar, memória, história da cidade, segregação espacial. Atualmente é professora do Senai Cimatec e do IFBA. Mariana, vamos colocar aqui a sua apresentação. Peraí. Tá. Conseguem ver? Vou botar isso aqui. Aqui, tá bom? Acho que conseguem ver, né? Agora. Bom dia, gente. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu vou apresentar o resultado da minha pesquisa de doutorado. Vai conversar um pouco com o Pedro, o que ele achava melhor, se era melhor apresentar uma pesquisa nova ou a pesquisa do doutorado, mas como algumas pessoas que estão aqui nesse evento não tiveram a oportunidade de ver a pesquisa concluída, né? Eu fui apresentando ao longo dos últimos seminários o desenvolvimento da pesquisa. A gente achou melhor que fosse a apresentação da defesa para que vocês tivessem a oportunidade de ver essa pesquisa concluída. Então, o título da pesquisa é Entre o Cárcere e o Leito, Espaço de Poder e Segregação na Arquitetura das Instituições de Salvador, de 1830 a 1930. Aqui está o sumário da minha tese de doutorado, foi estruturado em 6 capítulos, sendo o sexto o capítulo de considerações finais. A pesquisa ela parte dessa perspectiva que é o espaço ele tem também uma predominância vinculada ao controle e à sua possibilidade de fabricação dos comportamentos, né? E essa pesquisa ela teve como problema de investigação que a maneira como a arquitetura das instituições operava ela já estava fundamentada em princípios de vigilância, segregação e controle e articulando o saber médico, a arquitetura e também o saber prisional e jurídico da época. Essa pesquisa ela vem de um contexto histórico e político da Bahia, em que o higienismo era a ciência premente na época para garantir algum nível de controle e institucionalização das pessoas. E isso passava pela gestão da cidade, pela forma como a questão urbana era gerenciada e também pelas premissas arquitetônicas das instituições que foram implantadas na cidade de Salvador nesse recorte temporal, que vai da do finalzinho ali do processo colonial e o início da Primeira República. E ela tinha como fundo, né, social e como perspectiva de poder retirar a população preta e pobre da cidade e distribuir em instituições e espaços que pudessem confinar essas pessoas. Então, a pesquisa ela se concentra em 2 objetos de estudo mais específicos para a gente conseguir delimitar e fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre como essas instituições operavam na cidade de Salvador. E a gente escolheu o Hospital de Isolamento de Monte Serrat e a Casa de Prisão com Trabalho para cotejar essa relação entre a arquitetura prisional e a arquitetura voltada para a saúde no período do século XIX e início do século XX. Então, a hipótese central
é que essas duas instituições elas operavam como sistemas de controle e sobre a mesma perspectiva ideológica e não só como espaços de reclusão sem nenhum tipo de amparo ou análise sobre a arquitetura dessas instituições. Então, foi a partir disso que eu tracei como objetivo analisar essas duas instituições, articulando o discurso médico e jurídico nesse recorte temporal, que foi de 1830 a 1930, como perspectiva de segregação, vigilância e controle. Então, a perspectiva era entender se essas duas instituições operaram como espaços de dominação, vigilância e controle da população. Como perspectiva, né, e como contribuição, a pesquisa busca contribuir para o patrimônio e para a memória institucional da cidade de Salvador, entendendo que já existe material e referências bibliográficas que trabalharam essas instituições, mas uma perspectiva mais historiográfica, de traçar como essas instituições foram criadas e como elas funcionavam muito amparadas pelo repertório da história e da memória, e não trabalhando isso a partir do patrimônio, da arquitetura e de como isso está associado à nossa é, ação enquanto sociedade, né? E a perspectiva disso da contribuição dessas duas instituições para a nossa formação social propriamente dita, né? E como isso impacta a nossa relação com a própria arquitetura e com a cidade. Então, a ideia é que essas instituições, que a pesquisa dessas duas instituições sobre essa perspectiva do controle social possa contribuir para as nossas pesquisas no campo das ciências sociais aplicadas para a compreensão de como esses espaços foram pensados e como a gente pensa os espaços na atualidade. Então, a gente tem algumas questões metodológicas para chegar nessa análise, que é a reconstrução histórica dessas instituições, a partir dessas referências bibliográficas que já existem, inclusive, sobre as duas instituições, a análise do discurso dos médicos e dos juristas, porque durante a pesquisa foi encontrada teses médicas e também documentos, relatórios institucionais, falando sobre como essas duas instituições deveriam ser, como a sua arquitetura deveria ser e como elas deveriam funcionar, então qual seria o perfil dos usuários, e também relatórios que apontam que o perfil dos usuários não foi exatamente o que deveria ser desejado, então todo esse material do que estava sendo produzido na época foi utilizado como referência, então isso também acabou virando uma contribuição da pesquisa, que é dar luz e visibilidade a um material que está nas bibliotecas e que tem um acesso um pouco mais difícil, né? Então, tornar mais público o acesso a um material de fonte primária que foi publicado entre 1830 e 1930. E, por fim, uma leitura comparada das duas instituições a partir desse arcabouço teórico que vem desde uma leitura de referências bibliográficas como Foucault, como Legoff, até essas referências de fontes primárias do que foi produzido no século XIX e início do XX. Então, no capítulo 2 eu me ocupo de explicar um pouco as duas instituições, né, o Hospital de Isolamento de Monte Serra e a Casa de Prisão com Trabalho, sobre uma perspectiva histórica, então, desde a sua fundação até o momento atual e como elas se desdobraram ao longo do ciclo, né, de vida da edificação. Então, o Hospital de Isolamento de Monte Serra ele foi criado ali no início do século 19 como resposta a uma epidemia de febre amarela e o hospital foi passando por diversas transformações e ele passou por uma reforma em que foram feitos 5 pavilhões e esses 5 pavilhões deram ali origem ao hospital de isolamento de Monte Serrat, voltado para doenças e epidemias, né?
E esse hospital, no período atual, ele passou por mais uma reformação e ele vira o primeiro hospital de cuidados paliativos da Bahia, atendendo sua funcionalidade e questões voltadas ali ainda para um contexto mais atual, pensando no bem-estar do paciente e tudo mais. Então, também leva a gente a perceber e a se questionar sobre como esses princípios voltados para o bem-estar e para as questões de arejamento, ventilação, iluminação, eram princípios prementes ali para quem estava projetando o hospital, e isso se concretiza hoje, inclusive, a partir do bem-estar de quem está no Hospital de Cuidados Paliativos da Bahia. Já a Casa de Prisão com Trabalho, que foi fundada também no século XIX, sobre muita discussão, muita disputa política, inclusive, sobre onde ela deveria ser, como deveria ser a arquitetura da Casa de Prisão com Trabalho, ela foi fundada, a ideia era que ela fosse fundada a partir, tem aqui a imagem, vai ter mais para frente, a partir de uma combinação de blocos intercomunicantes com a premissa panóptica que tinha um controle como, e a visibilidade dos internos como algo central para a distribuição espacial dessa instituição. E ela, enfim, né, seguiu aí sendo utilizada como um espaço de controle e de vigilância até o momento atual, e hoje ela é o Hospital de Custódia da Bahia. Então, ela recebe hoje detentos sentenciados que têm alguma comorbidade, então, doenças mentais ou algum tipo de comorbidade e algum tipo de doença. Tive a oportunidade de visitar o hospital a partir da relação com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, não foi possível tirar fotos, então as imagens que tem na tese, inclusive, são poucas, porque não é permitido tirar fotos à planta de instituições como essas, mas eu encontrei plantas do período do século XIX, então essas plantas foram utilizadas, e inclusive utilizando os dados, as visitas e também a planta existente, eu fiz alguns testes usando a inteligência artificial para trabalhar o que seria, a partir do relatório, a construção ou recriar o que seria essa instituição. No capítulo 3 eu dedico a falar um pouco sobre os hospitais, a higienização e as questões de cura e controle. Então, o capítulo 3 é dedicado a trabalhar com as teses publicadas pelos médicos na Faculdade de Medicina do Estado da Bahia, Faculdade de Medicina da Bahia, e trabalhar muito essa questão de como os médicos entendiam a arquitetura hospitalar naquele período e demonstrar que tinham uma voz muito consolidada em relação a como a arquitetura deveria ser e deveria se organizar para atender esses princípios de cura e controle que vem dessa leitura panóptica do século XIX, do higienismo europeu, inclusive. E aí é importante destacar que os médicos não trabalharam essa arquitetura de forma crítica, né? Eles tropicalizaram o debate, inclusive trazendo questões do ensolejamento, das questões de implantação da edificação a partir da leitura climática e ambiental de Salvador. Então, tudo isso é possível ser encontrado nas teses dos médicos. Então, houve um debate sobre a localização, se o hospital deveria ser mantido na região da Península de Itapajipe, que está localizado aqui, e é importante destacar que a nucleação urbana de Salvador está localizada bastante afastada do hospital. E a casa de prisão com trabalho está localizada aqui. Então, há uma relação aí de distanciamento mesmo, e uma intencionalidade em distanciar essa população preterida, né, socialmente, da nucleação urbana da cidade de Salvador. Então, isso não era apenas sobre a arquitetura interna, mas também sobre a relação com a cidade, a permanência dos sujeitos contaminados e das pessoas sentenciadas com a cidade. No capítulo 4 eu trato sobre as visões
a disciplina, falante, por juristas, o autor do principal relatório, que vai determinar como a casa de prisão com trabalho deveria ser, foi escrita por um médico, então, né, as coisas meio que se cruzam e vão dando esse contorno de que a hipótese, ela vai se confirmando à medida que o material foi sendo consultado, e havia um debate muito grande sobre a localização. No texto, inclusive, fala sobre a localização da casa de prisão sendo um lugar charco. Assim, eles insistem em manter a casa de prisão com trabalho nessa localidade, a partir considerando as questões sanitárias para o usuário, que denota que a vida desse usuário era um cidadão de segunda classe e que, ainda que eles soubessem que isso poderia trazer problemas de saúde para o usuário do espaço, isso foi algo secundarizado, né? E então encontrei também algumas teses falando sobre a higiene dos pobres, a higiene das prisões. Então, os médicos trabalhando esse tema da higiene a partir dessa percepção, né, do sujeito que tá intimamente ligado com o que se destina à penitenciária nesse período, e também o relatório provincial de 1847, que é esse documento mais extenso, que foi escrito por um médico, mas que teve outros, inclusive gestores públicos. Então, os capítulos 3 e 4 eles se dedicam a esses documentos primárias, aponta que essas fontes primárias também foram objetos centrais da minha pesquisa. A forma como essas narrativas e essas disputas se deram no sentido político e social da cidade de Salvador também foram objetos da minha pesquisa. E o capítulo 5 se dedica a fazer essa interseção entre o cárcere e o leito, para trabalhar justamente essa relação e entender como essa relação espacial da penitenciária e da arquitetura voltada para a saúde se encontram ou se afastam à medida que a gente vai analisar a arquitetura propriamente dita, né? Então, esse capítulo, ele foi um capítulo comparativo em que eu retomo alguns debates dessas duas fontes primárias e também a parte de plantas e tudo mais que foi trabalhado no capítulo 2 para cotejar essas informações e entender onde havia aproximações e onde há distanciamento. Então, a primeira questão é a questão espacial da localização das duas instituições. As duas estavam localizadas na Península de Itapajipe. Houve um debate sobre a construção dessas edificações na Península de Itapajipe, se deveria manter, onde é que deveriam ser construídas, e há uma decisão política sobre manter essas duas instituições lá, né? Manter não, né? Manter no caso do hospital e criar a prisão na Península de Itapajipe por conta do afastamento urbano mesmo dessa população. Há também uma relação intrínseca entre a separação das pessoas, a docilização e a vigilância. Então, a separação que é a contenção, né? Então, seja por leitos, seja por alas, ou por celas nos hospitais e nas prisões. A questão da docilização, então, há nos textos uma recomendação muito nítida no caso dos hospitais, 2020, há inclusive uma discussão se deveria ter cortinas ou não entre os leitos, e a necessidade de um ponto de observação para todos esses leitos, né? Então, a figura do enfermeiro, da enfermeira, como essa pessoa que vai garantir a vigilância e controle. Então, a docilização e a vigilância como algo muito próximos um dos outros. E, no caso das celas, a mesma coisa, a garantia das celas, a quantidade de detento nas celas, para garantir essa relação de vigilância e controle
separação também das pessoas. Então, há uma relação intrínseca aí entre separação, vigilância e docilização, tanto nos hospitais como nas prisões. E, por fim, essa relação, né, entre hospital e prisão, como esse espaço de isolamento, que se conforma a partir de uma relação desde as decisões urbanas até as decisões arquitetônicas, a separação por alas, separação de alas femininas, masculinas, separação por doença, no caso do Hospital de Isolamento de Monte Serrat, e essa decisão de menor escala, né, de como o leito e a enfermaria vai ser distribuída, de como as celas são organizadas, então tudo isso está ali presente em todas as escalas das duas edificações. E aí eu trago um pouco da relação da evolução tipológica da arquitetura hospitalar e da arquitetura prisional, tendo como o eixo, né, e a marcação temporal da arquitetura hospitalar justamente nesse período onde a arquitetura pavilionar era tida como uma arquitetura mais adequada para os hospitais, e não por acaso a arquitetura em pavilhões e a arquitetura de diagramação espacial que remete ao panóptico, né? Que é justamente quando a ciência política vai delimitar como esse controle deveria acontecer. E, por fim, o capítulo 6, que é o capítulo de conclusão e considerações finais, que vai fazer essa relação entre arquitetura, poder e memória. E aí a síntese final é de que, trazendo, né, a imagem aqui para falar um pouco, essa relação de quando a gente observa uma penitenciária e fazendo os testes, não sei se vai dar certo, fazendo o teste de retirar a cela da frente, né? Tirar a grade da frente, e depois solicitando a retirada das paredes, o que a gente observa é exatamente a linguagem e a leitura da enfermaria Nightingale, que é a enfermaria que dá origem a todo o debate espacial de como a gente deve, na arquitetura, organizar os ambientes hospitalares com a separação de leitos e a organização espacial em um paralelograma. Então, a consideração final é demonstrar que existe uma relação intrínseca entre o espaço de confinamento prisional e o espaço de cura e combate às doenças infecto-contagiosas, e que essas premissas de vigilância, segregação e controle espacial se reforçam no contexto brasileiro a partir de um debate europeu. Então, é importante, né, e acho que a principal contribuição da pesquisa é apontar que a arquitetura não é neutra, que ela se destina a uma função específica, e no século XIX existiu uma perspectiva muito grande de garantir o controle espacial das pessoas, o controle das pessoas a partir da relação espacial. As referências bibliográficas, e é isto. Obrigada, Mari. Bom, a gente vai dar. Você está me ouvindo, né? A gente vai dar sequência aqui com a apresentação